Queridos irmãos, entramos no tempo da Quaresma, nessa sexta-feira de cinzas. Nosso Senhor nos explica aquilo que nós poderíamos chamar de a natureza escatológica do jejum. Por quê? Porque os fariseus praticavam um jejum exterior que contrasta justamente com os valores que o profeta Isaías nos anuncia na primeira leitura. Ou seja, era um jejum meramente ascético, em que, na verdade, eles faziam uma disciplina unicamente como maneira de anestesiar a própria consciência diante das injustiças que eles cometiam. São esses homens que chegam a Jesus e lhe perguntam: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Então Jesus lhes diz: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Ou seja, o noivo estava com os amigos dele no tempo da sua encarnação. Ele está falando da sua presença visível, da sua presença palpável. Sim, durante os dias da encarnação ele estava com os seus amigos, ele que é o noivo da igreja. Mas, continua Jesus, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Quando o noivo foi tirado do meio deles? Em primeiro lugar, na paixão. Mas, especialmente quando, voltando aos céus, ele já não está mais visível conosco. Então, o nosso jejum, a nossa abstinência, são a manifestação de que nada nos pode saciar suficientemente senão Cristo, que virá um dia para encontrar-se conosco, a sua igreja. Ou seja, enquanto Ele não vier, nada nos pode contentar. Nós vivemos aqui o tempo todo buscando a sua face, querendo encontrar-nos com Ele, querendo, como nos diz São Paulo, estar com o Senhor. Ele chega a dizer: para mim, morrer seria uma vantagem para estar com o Senhor, mas por vossa causa eu permanecerei ainda aqui. Essa ânsia por Cristo, esta fome de Cristo, que nos faz desejar ardentemente o seu retorno e, por isso, considerar tudo mais como secundário. É por isso que nós jejuamos. Nós jejuamos porque nós somos amigos do noivo. Quem é amigo do noivo jejua. Quem é amigo do noivo se aparta da embriaguez dos prazeres terrenos. Quem é amigo do noivo vive para essa união espiritual que nós podemos ter com Ele pela fé, pela graça, até o momento em que ela poderá ser direta no céu. É por isso que o jejum nos permite entrar num caminho de espiritualização, em que nós nos evadimos da ditadura da carne. A época em que nós vivemos é uma época muito interessante, porque as pessoas praticam dietas tremendas, dietas às vezes absurdas,
Quando, por exemplo, uma modelo precisa se sacrificar para poder ser um manequim perfeito. As pessoas que estão no fisiculturismo precisam comer de uma maneira regradíssima, tantas calorias por dia, tantas de carboidrato, quantas de proteína, na hora certa, do jeito certo, jejum intermitente. Mas, ao mesmo tempo, talvez apenas como na época dos pagãos, nós temos um culto à comida, um culto à bebida. São desde os programas de televisão, em que as pessoas ficam o tempo todo fazendo receitas, até as competições, para ver quem será o melhor chefe. São as glamorizações de pequenos gostos, de poder ir a um restaurante, de poder desfrutar de algo que seja um pouco mais sofisticado. Coisas que antes para nós não eram comuns, agora se tornaram normais. E parece que a grande realização é ir a um bom restaurante. São João Cassiano, um mestre espiritual antigo, escreveu as chamadas Colações dos Padres do Deserto, em que ele recolhe o ensino espiritual daqueles primeiros homens espirituais da igreja. E uma das coisas que ele diz é que a primeira coisa que nós temos que refrear é a gula, em todas as suas manifestações. Porque quem controla a sua língua, quem controla o seu paladar, adquire poder sobre a sua própria conduta. Não é direcionado pelos apetites, pelos prazeres. Ele sabe se dominar. E isso tem diversas manifestações. São Tomás explica que existem 5 modos de pecar contra a gula. Em primeiro lugar, na quantidade, comendo demais, até se empanturrar. Depois, diz ele, não aguentando esperar a hora da comida, fica beliscando. Depois, comer feito um animal, vorazmente, com toda aquela gana de comer, sem prestar atenção nas pessoas, sem olhar para quem está ao lado, etc. Depois, o que ele chama de squisite, que são aquelas comidas requintadas, que hoje vão muito de moda. É o presunto não sei quê, de não sei qual lugar do mundo, é o patê que veio não sei de onde, é o peixe do Alasca, enfim, essas coisas todas, o queijo de tal procedência, isso pode ser pecado contra a gula, pecado de gula. E ele também fala do que ele chama de studiose, que é a pessoa que coloca tanto empenho no preparo dos pratos, que gasta horas com aquilo, e faz daquilo uma grande cerimônia, e que pega isso, que pega aquilo, que faz aquilo outro, etc, etc. Horas e horas, e tudo aquilo com grande esmero. Sendo que comida é comida. Nós precisamos aprender a nos disciplinar. Por quê? Quando nós dominamos o paladar, nós começamos a dominar a nossa conduta. Para algumas pessoas isso custa mais, para outras custa menos, mas para todos custa alguma coisa. E é justamente quando nós saímos da tirania gastronômica
Obviamente sem descuidar da saúde, né? Porque nós precisamos nos alimentar do modo correto para não adoecermos. Nós começamos a controlar outras paixões da nossa alma e assim, aos poucos, vamos entrando naquele equilíbrio adequado para a vida de oração. Ou seja, vamos praticar o jejum e a abstinência. O nosso sistema gástrico precisa descansar um pouco. Nós precisamos nos desintoxicar dessas podridões que nós vivemos comendo hoje em dia. Nós temos que aprender a não ser escravos do sabor. Como existem pessoas que são viciadas em sabores. Querem sempre agradar o seu paladar. Estão sempre comendo mais para sentir o prazer do paladar do que propriamente para satisfazer uma necessidade biológica. Quando nós praticamos jejum, quando nós dizemos, eu não vou comer hoje, eu vou beber só água, hoje eu vou me dedicar à oração. É claro que não adianta você fazer jejum e ficar na televisão, inclusive porque na televisão só tem comida, entre outras coisas, você vai ficar com fome. Então nós começamos a nos controlar e a passar o controle da nossa alma ao Espírito Santo. Começamos a nos tornar mais espirituais. Vamos incorporar essa disciplina na nossa vida. Os cristãos primitivos jejuavam todas as quartas e sextas-feiras. Isso aparece na Didaquê, que é um documento mais antigo do que o Novo Testamento. E nós precisamos aprender a fazer isso. Ah, mas eu não consigo. Mas então, um jejum parcial que seja, até as 4 da tarde, até as 5 da tarde. Mas nós temos que dominar essa nossa tendência desordenada, sobretudo por um bem espiritual, que é a união com Deus. É estarmos unidos verdadeiramente a Cristo. E não me venha com essa história de jejum de celular, jejum de internet, jejum de fofoca. Pelo amor de Deus, quando é que fofocar foi uma coisa lícita? A pessoa diz, não, o importante é o jejum da língua. Controla essa língua, sua cobra. Mas jejum não é isso. Jejum é jejum. Eu vou fazer jejum de pecado. Quer dizer que então o pecado é lícito? Você pode ficar fazendo pecado? É claro que não. É com um cavalo que você doma, quando você amarra a boca. É assim que nós somos. Vamos praticar o jejum. Vamos praticar a abstinência. E chega dessa história, né? Mas hoje é sexta-feira. Nossa, esqueci, comi uma churrascada. Por que a gente não esquece de outras coisas? A gente esquece justo da abstinência de sexta-feira. Tudo bem, a igreja, nas sextas-feiras, ela não obriga mais a abstinência absolutamente. Você pode trocá-la por uma oração, você pode trocá-la por outra coisa. Mas a gente esquece de tudo, né? Que tem respeito com Deus. Quando são as nossas coisas, a gente não esquece de nada. A gente nunca esquece. Quero ver alguém que diz assim, nossa, esqueci de almoçar hoje, poxa vida. Esqueci de jantar. Não tem. Algumas pessoas que são inapetentes. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de termos esse autodomínio, porque ela nos trará grande vantagem espiritual. Nós vamos crescer no espírito,
vamos nos liberar para níveis mais altos de oração e, sobretudo, estaremos demonstrando com a nossa conduta que a única coisa que nos pode saciar é o retorno do Senhor.